Olá, eu sou Claudinei Duarte e esse é mais um episódio de Teologia Descomplicada. Nesse episódio vou falar sobre o tríplice ministério de Jesus Cristo e dessa vez estarei falando sobre o seu ministério sacerdotal. A compreensão do ministério sacerdotal de Jesus Cristo é fundamental para a compreensão da obra redentora e reconciliadora de Deus. Nesse episódio te mostrarei por que Jesus cumpriu o ministério sacerdotal conforme profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento. Primeiro, o fundamento profético do ministério sacerdotal. O Antigo Testamento estabelece o papel vital dos sacerdotes como mediadores entre Deus e o povo. Através de sacrifícios e intercessões, os sacerdotes representavam o povo diante de Deus, buscando expiação pelos pecados e restauração da comunhão perdida. Profecias como as encontradas em Isaías 53, 10 a 12, apontam para um servo que seria um sacerdote fiel e eficaz, trazendo redenção e reconciliação. Olha o que diz essa profecia, cerca de 750 anos antes da morte de Cristo na cruz. Diz assim Isaías 53, versículos de 10 a 12. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Jesus como sumo sacerdote. Jesus Cristo é apresentado no Novo Testamento como o sumo sacerdote perfeito e definitivo. Ele não apenas cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento, mas também foi muito além, transcendeu os antigos sacerdotes ao oferecer a si mesmo como sacrifício pelos pecados da humanidade. Seu ministério sacerdotal é caracterizado pela compaixão, misericórdia e intercessão a favor do povo, coisa que muitas vezes os sumos sacerdotes da antiga aliança não tinham. O desejo de ter compaixão e misericórdia das pessoas que os procuravam para se apresentar diante de Deus com sacrifícios. Profecias messiânicas, as que cumpriram em Jesus a respeito do seu sacerdócio. Ao examinarmos as profecias do Antigo Testamento que se referem ao papel sacerdotal do Messias, encontramos paralelos impressionantes com o ministério de Jesus Cristo. O Salmo 110, versículo 4, por exemplo, declara que o Messias seria um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse verso é citado no Novo Testamento em Hebreus 5,6 e aplicado a Jesus Cristo, destacando a sua posição única como sumo sacerdote eterno. A obra redentora de Jesus Cristo. O ministério sacerdotal de Jesus Cristo não se limitou a rituais cerimoniais, mas foi profundamente enraizado na sua própria obra redentora. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito e sem mancha, removendo o véu que separava a humanidade de Deus e proporcionando acesso direto ao Pai. Hebreus 9, 11 a 14 fala sobre essa obra. Está escrito assim: Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a esta criação. Hebreus 9, 11 a 14 diz assim: Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a essa criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas dos que estão cerimonialmente impuros
os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Em sua morte na cruz, Jesus reconciliou a humanidade com Deus, restaurando a comunhão perdida e proporcionando perdão e salvação a todos os que creem. Jesus tem um ministério sacerdotal contínuo. O ministério sacerdotal de Jesus Cristo não é uma realidade do passado, mas uma realidade contínua e presente. Ele continua a interceder pelos crentes diante do Pai, conforme está registrado em Hebreus 7, 22 a 27. Diz assim: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes que haviam muitos, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma única vez, quanto a si mesmo se ofereceu. Jesus oferece perdão e reconciliação a todos que se aproximam dele com fé. O Espírito Santo que Jesus enviou capacita os crentes a viverem em comunhão com Deus e a experimentarem a plenitude da vida redimida. Concluindo, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o ministério sacerdotal de Jesus Cristo é fundamental para a compreensão da obra redentora de Deus. Jesus não apenas cumpriu as expectativas messiânicas como sumo sacerdote, mas também inaugurou uma nova e eterna aliança entre Deus e a humanidade. Proporcionou perdão, reconciliação e vida eterna. Seu ministério sacerdotal não é apenas um evento histórico, mas uma realidade presente e contínua, que continua a trazer esperança e salvação a todos os que o recebem pela fé. Obrigado por você ter ouvido mais um episódio de Teologia Descomplicada. Estaremos falando nos próximos episódios a respeito do ministério de Jesus como Rei. Não perca. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.